Fala, meus queridos, graça e paz. Hoje é o nosso dia 16 e a nossa leitura está em Lucas capítulo 13, versículo 1 até o 17, Gênesis 23 e Salmo número 16. Então vamos para Lucas. Nesse trecho de Lucas, Jesus vai abordar alguma questão relacionada a arrependimento logo no início. Jesus também vai falar sobre a paciência de Deus com relação ao pecado, né? E Jesus também vai curar uma mulher que estava há 18 anos encurvada. E com isso Jesus vai meio que causar ali, meio que desafiar, né, algumas tradições religiosas relacionadas ao dia de sábado. Então no versículo 1 até o versículo 5, Jesus vai meio que fazer um chamado ao arrependimento, porque algumas pessoas informam Jesus sobre os galileus que foram mortos, né, por Pilatos enquanto eles ofereciam sacrifícios. E Jesus vai responder que esses galileus não eram mais pecadores que os outros e menciona, para falar sobre isso, Jesus fala de outro incidente que aconteceu quando a torre de Siloé ela caiu matando 18 pessoas. Então, em ambas essas situações, Jesus ele rejeita a ideia de que as tragédias aconteceram por causa dos pecados das pessoas, né? E Jesus ele fala, né, se vocês não se arrependerem, vocês todos vão padecer de igual modo. E uma curiosidade aqui é que esses eventos, né, tanto desses 18 que foram mortos por Pilatos, quanto esses outros 18 que morreram na queda da Torre de Siloé, esses episódios só aparecem aqui no texto de Lucas. E não existe outro registro em outro lugar, esse acontecimento não está registrado na Bíblia, em outra passagem, e nem em fontes, né, que a gente conhece, por exemplo, como Flávio Josefo, nem Flávio Josefo, ou alguns documentos que falam de coisas históricas que aconteceram nesse período. Esses relatos não estão escritos ou relatados por ninguém, né? A gente pode inferir alguma coisa, né? Quando Jesus ele fala ali quando as pessoas falam com Jesus sobre a morte dos galileus, né, por Pilato, é dito que Pilatos matou algum dos galileus, né, enquanto ele oferecia sacrifício, misturando o sangue desses galileus com o sacrifício. Embora não haja um registro direto, né, a gente sabe que Pilatos era um cara muito conhecido pela sua brutalidade, né, e a gente tem esse relato, sim, relatado por Flávio Josefo, né, um historiador, porém, a gente não tem esse relato aqui da morte dos galileus. E o outro episódio que Jesus vai falar da queda da Torre de Siloé, né, e que provavelmente aconteceu ali perto do tanque de Siloé em Jerusalém, né, e Jesus vai falar daquele ali que aparentemente foi um desabamento que aconteceu e matou 18 pessoas. E isso demonstra o quê? Jesus ele estava usando as tragédias do cotidiano ali, falando uma linguagem que provavelmente, com certeza, o povo conhecia, e Jesus estava trazendo o entendimento dentro disso para aplicar naquela hora mesmo para o povo. Aí, a partir do versículo 6 até o 9, Jesus vai falar sobre a parábola da figueira estéril. Jesus conta uma parábola de um homem que ele tinha uma figueira plantada em sua vinha, mas por 3 anos essa figueira não produzia fruto. Então ele decide o quê? Cortar. Mas só que o camarada que tomava conta, um agricultor, ele vai pedir mais 1 ano para cuidar da árvore, ele vai cavar, e ele vai cavar ao redor, vai cuidar, vai colocar adubo, né? E se aí sim ela ainda continuar não produzindo, aí sim ela vai ser cortada. Por que 3 anos? 3 anos era o tempo esperado para que uma figueira madura, ela começasse a produzir frutos. Então, a falta de fruto dessa figueira sugere que ela ia ter uma improdutividade, que ela não produziria. Então, é o motivo, né, de Jesus falar assim, corta ela porque ela está ocupando a terra inutilmente. Aí, a partir do versículo 10 até o 17, vai falar sobre a mulher que estava encurvada, e essa mulher foi curada no sábado. Jesus encontra uma mulher que estava encurvada há 18 anos por um espírito maligno. A Bíblia deixa claro isso. E ela foi curada no sábado. Jesus disse para ela assim, mulher, estás livre da sua enfermidade. Porém, o líder da sinagoga, ele critica Jesus porque Jesus fez uma cura no sábado, né? E algo que eu acho engraçado é o que ele fala para Jesus. Não para Jesus diretamente, para a multidão, mas obviamente querendo atingir Jesus. Ele vai dizer assim, existem 6 dias na semana que você pode vir aqui para ser curado. Então, se você quer ser curado, vem dentro desses 6 dias, mas não venha no sábado, porque no sábado não é lícito fazer isso. Aí Jesus vai chamar ele de quê? Jesus vai chamar ele de hipócrita.
apontando que ele cuidava dos animais dele no sábado, mas resistia a uma libertação de uma filha de Abraão. Então, a multidão se alegra com tudo aquilo que estava acontecendo, com as obras de Jesus. E quando a gente, falando sobre essa mulher que há 18 anos ela estava encurvada, simboliza que Jesus, quando ele liberta ela, libertou ela de um sofrimento físico e espiritual, causado por quê? Por um espírito maligno, né? E quando Jesus cita que ela era filha de Abraão, Jesus está mostrando que ela pertence ao povo escolhido. Então, ela merece também compaixão e libertação. E Jesus vai finalizar falando que os líderes eram hipócritas, porque o que eles faziam? Eles priorizavam a interpretação rígida da lei, ao invés de pensar no bem-estar das pessoas. E Jesus tinha acabado de curar, mas ele não pensou na cura. Ele pensou que Jesus estava quebrando o sábado. Agora nós vamos partir para Gênesis capítulo 23. Agora em Gênesis capítulo 23 vai narrar a morte de Sara e vai falar sobre um esforço que Abraão faz para comprar a sepultura de Sara, né? Então esse capítulo vai destacar a sabedoria, a dignidade, vamos assim dizer, de Abraão em lidar com os heteus e algo muito importante vai acontecer aqui, que é a aquisição da primeira parte da propriedade, da promessa da terra de Canaã. Porque Deus tinha dado a promessa a Abraão que ele habitaria ali. Essa é a primeira parte que Abraão compra da região de Canaã. Então, iniciando aqui a leitura, vai falar que Sara, ela morreu com 127 anos, né, em Kiriat Arba, que seria a região ali de Hebron, na terra de Canaã. E vai mostrar que lá Abraão ele lamentou muito e chorou pela sua esposa. E uma curiosidade é que Sara é a única mulher na escritura sagrada que a Bíblia menciona a idade dela ao morrer. Isso está mostrando o quê? Destacando a importância de Sara, né? E quando fala de Hebron, Hebron era uma cidade muitíssimo importante em Canaã, e mais tarde a gente vai ver que essa cidade ela é associada a Davi e ao início do reinado de Davi. Aí vamos dar sequência a partir do versículo 3 até o versículo 16, Abraão agora ele vai negociar para comprar a sepultura onde ele vai enterrar Sara. Então Abraão ele pede aos filhos de Et permissão para adquirir uma sepultura permanente, ele queria comprar. E ele negocia com Efron, né, que era o Eteu, para comprar a caverna de Macpela, junto com o campo que está ao redor ali dessa caverna. Embora Efron, ele no início da conversa, ele fala assim, Abraão, pode ficar para você, isso aí eu te dou de graça. Mas Abraão, ele insiste em pagar o preço, e pagar o preço justo, né? Mostrando a dignidade também de Abraão, né? Então, quando a gente vê aqui os filhos de Et, os heteus quem eram? Eram descendentes de Et, que era um dos filhos de Canaã, né? A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 10, versículo 15, e eles habitavam naquela região. A caverna de Macpela, olha quão foi importante. Era um local próximo a Hebron, e essa caverna ela se torna o primeiro pedaço de terra possuído por Abraão em Canaã, que era a terra prometida. E quando a gente fala aqui de 400 ciclos de prata, era um valor significativo. Por exemplo, quando a gente vai ver relatos do período de Moisés, que um ciclo de prata era referente a um mês de trabalho de uma pessoa, de um trabalhador comum. Então nós estamos falando aqui de 33 anos de trabalho referente a esses 400 ciclos. E quando Abraão tenta comprar, ele fala para Efron, não, eu quero pagar o preço justo. Efron fala com ele assim, 400 ciclos de prata, Abraão. O que é isso? Tipo assim, é irrisório esse valor entre eu e você, né? Eu quero te dar. Não, Abraão fala assim, não, eu quero pagar e eu quero pagar o preço justo. Aí Abraão nem negocia, ele chega e paga 400 ciclos de prata. E do versículo 17 até o versículo 20 vai falar do sepultamento de Sara. Então, no campo de Macpela, né, com a caverna, as árvores, então isso foi oficialmente transferido para Abraão, né, na presença de todo mundo, de todo o povo que estava ali. Então Abraão ele sepulta Sara na caverna de Macpela e ele estabelece ali um local de descanso para os patriarcas e os matriarcas. Por quê? Como eu disse, ali é a primeira posse em Canaã. E esse evento da compra dessa sepultura marca o início do cumprimento da promessa de Deus sobre a posse da terra
E a sepultura ali se torna a sepultura dos patriarcas, porque a caverna de Macpela, mais tarde a gente vai ver que foi sepultado ali Abraão, Isaac, Rebeca, Lia, Jacó. Nós vamos ver isso, por exemplo, em Gênesis 49. Quando a gente estiver lá, vocês vão ver isso aí. Então foi um lugar muito importante e o que acontece aqui foi top demais. Agora nós vamos para Salmo de número 16. Agora no Salmo de número 16, é um salmo também atribuído a Davi e é um cântico de confiança, né, e alegria na proteção e provisão de Deus. Então é considerado também um salmo messiânico porque ele aponta para a ressurreição de Cristo, especialmente no finalzinho aqui, nos últimos versos. Nós vamos ver agora. Verso 1 e verso 2, Davi ele vai mostrar a confiança em Deus como refúgio, porque Davi começa declarando a sua confiança. Ele começa dizendo assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Davi reconhece que Deus é a fonte de toda a bondade. Versos 3 e 4 vai falar sobre a comunhão com o povo de Deus, porque Davi ele expressa alegria em estar com os santos na terra e ele despreza aqueles que seguem outros deuses. Davi também vai declarar que não participará de sacrifícios oferecidos a ídolos. Aí nós vamos ver aqui no verso 5 e verso 6, Davi ele mostra Deus como uma porção e herança, porque Davi declara que o Senhor é sua herança e a sua porção e que as bênçãos de Deus são agradáveis e boas. Davi ele passa a ideia que ele se contenta com aquilo que Deus já lhe deu, né? Ele compara Deus a uma porção de terra, uma porção de terra abençoada. E no verso 7 e verso 8 a gente vai ver que Davi ele louva ao Senhor pela orientação que Deus dá e pela presença constante de Deus, né? Deus é um Deus presente. Davi vai declarar que com Deus ao lado dele, ele não teme nada, ele não vai ser abalado por nada. Davi fala, né, que de noite o meu coração me ensina. E isso está indicando que Davi ele medita nas coisas de Deus mesmo nas horas de maior tranquilidade, na hora da noite, na hora de descansar, Davi ainda assim está meditando nas coisas do Senhor. Quando ele fala também, sempre tem o Senhor à minha direita, né, no verso 8, e isso está simbolizando que a posição à direita, né, ela simboliza sempre algo como proteção, proximidade. Então Deus é um Deus de perto, querido. Aí no verso 9 até o verso 11, Davi ele termina com a declaração de alegria e de esperança, porque ele fala assim, ó, que o corpo dele está seguro, que Deus não vai permitir que ele veja corrupção, né? Davi ele vai regozijar, ele vai se alegrar em estar na presença de Deus, onde há o quê? Plenitude de alegria. E por que eu disse que é um salmo messiânico? Porque no verso 10, né, vai falar, esse verso 10 ele é citado também em Atos capítulo 2, do versículo 25 até o 28, e em Atos 13, 35. E isso está apontando, né, aplicando a Jesus Cristo, porque ele aponta para a ressurreição e porque Jesus ele não viu a corrupção na morte, né? E no verso 11 vai fazer referência à vida eterna e à comunhão com Deus. Essa é a leitura de hoje, no nosso dia 16. Amanhã estamos juntos no dia 17. Só vem!